Após a construção da árvore, eu quero construir com vocês outros dois objetos, outros dois interactables, que nesse caso são objetos que vão dropar a carne e objetos que vão dropar sacos de ouro. Objetos esses que são a mina de ouro e as ovelhas. Vou começar pelas ovelhas porque eu acho a abordagem delas mais interessante. Então vou fechar grande parte dessas cenas que estão abertas aqui, só para eu não me perder. A ovelha, ela vai ser um novo Node 2D e eu vou estar utilizando de Character Body 2D, que é o mesmo objeto que nós estamos utilizando no nosso personagem. Vou estar renomeando para Sheep, de ovelha, com o Ctrl S. Vou estar salvando aqui Interactables com o nome de Sheep.tcene. Essa ovelha vai precisar de uma Sprite 2D para armazenar sua textura, Texture. Vai precisar de uma colisão, que vai ser um formato de colisão físico, para ela colidir com os mesmos objetos que o nosso personagem colide. Collision. E, por enquanto, vai precisar também de um Animation Player. Animation. Aqui em textura, eu vou estar especificando a textura da ovelha, tá aqui em recursos, Ship, Happy Ship All, que possui todas as animações. Vou estar especificando aqui. São 8 frames na horizontal por 2 na vertical. E aqui no Animation Player eu vou criar a animação de idle, que é a ovelha parada. Snap de 0.1 segundos. Ponto 1 aqui. E aqui na textura vou estar passando do frame 0 até o frame 7. 0.8 segundos de duração. Botão de loop, autoplay marcado. Essa é a animação de idle da ovelha. Além da animação de idle, vou ter também a animação de walk, que é a animação que ela vai estar chamando quando estiver andando. Vai começar a partir do frame 8, 9, 10, 11, 12, 13. 0.6 segundos. Botão de loop marcado. Essa aqui é a animação da ovelha andando. Então vou voltar para idle, porque a partir da idle eu tenho a posição dela. Então eu posso, a partir dessa posição, criar a sua colisão. Só que como a origem da ovelha está aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui em Decorations, que é onde tem o nosso personagem, caso eu instancie uma ovelha, vou estar arrastando ela para cá. Vou estar desabilitando aqui o Snap. Dá para ver que ela só fica na frente do personagem depois que ela passa do pé dele. Então, esses objetos eles não se encontram no mesmo nível de orientação. Dá para ver que o pivô do player é o seu pé. E o pivô da ovelha está bem aqui no centro dela. Então o pivô tem que estar mais aqui embaixo. Nesse caso, nós podemos dar um offset na posição dela. Então com o Move Mode e o Shift do teclado, mouse para cima, sem o Snap, vocês podem estar aumentando o pivô da ovelha para ser igual ao personagem, para ser igual ao seu pé. É mais ou menos aqui. Então Ctrl S. Agora aqui em Game Level dá para ver que o pivô da ovelha é o mesmo do personagem. Então aqui ela tá atrás, aqui ela tá na frente. O seu formato de colisão vai ser uma cápsula. Eu vou rotacionar ele 90 graus. Tá afinando um pouco e expandindo um pouco na horizontal. Depois com o Move Mode eu vou estar subindo um pouquinho a sua colisão. Em visibilidade, Show Behind Parent. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, como é uma visão top-down. Tem que pegar tanto uma parte de baixo como uma parte de cima do objeto. E aqui em Animation ele já está com autoplay na idle. Caso eu execute a Game Level aqui do jeito que está, ela já vai vir rodando a sua animação bonitinho. Só que eu não consigo atacar ela, ela não anda, não faz nada. Então,
para definir um código para essa ovelha andar, aqui em ship, vou estar atribuindo um código para ela, ship.ed. Vou estar apagando tudo isso aqui e vou estar definindo o nome de classe, ship. E na função physicsProcess, nós precisamos definir uma direção. A direção vai receber getDirection. GetDirection é um método que não existe. A gente vai estar criando ele aqui. Que vai retornar um vetor de 2 dimensões para a gente. Direction é uma palavra que vai ser uma palavra reservada. Que vai armazenar um vetor de 2 dimensões. Então eu vou tirar esse var daqui e vou deixar desse jeito. Só que no caso não vou estar chamando na physicsProcess. A physicsProcess vai aplicar essa direção multiplicado por uma velocidade na moveAndSlide. Então na função ready, assim que essa nossa ovelha for carregada no nível, a sua direção vai receber essa getDirection. E o que é que essa getDirection vai retornar para a gente? Nós vamos ter uma lista de direções. Vector2, -1, 0, significa que ele vai estar indo para a esquerda. 1, 0, significa que ele está indo para a direita. -1, -1, diagonal esquerda. 0, -1, significa que ele está indo para cima. 1, -1, diagonal direita. -1, 1, é diagonal esquerda, só que para baixo dessa vez. 0, 1, que é para baixo. E por fim, a diagonal da direita. Vector 2, 1, 1. Então, puxando dessa forma, essa lista tem todas as 8 direções. Além das 8 direções, pode ser um vector 2.0. Porque existe uma possibilidade dele também não optar por andar e ficar apenas parado. Então aqui, como eu tenho uma lista e eu preciso retornar um vetor de 2 dimensões, eu fiz em formato de lista para pedir para ele puxar um valor aleatório. O pickRandom vai pegar algum desses valores aleatórios da lista como uma direção e vai aplicar essa direção à nossa ovelha. Caso eu printe aqui direction na função ready, depois dele carregar a direção, toda vez que eu rodar a cena da ovelha ou que eu tenho uma ovelha instanciada, ele vai estar me retornando uma direção aleatória. Aqui ele está sempre retornando -1 porque eu dei sorte. -1, 1, 1. Então ele está sempre retornando uma direção aleatória para a gente. Após ter o retorno dessa direção, nós podemos ter uma categoria de exportação de variáveis, onde nós vamos ter a moveSpeed. Load, por padrão, vai ter o valor de 128. Então aqui na physicsProcess, eu vou dizer que a velocity, que é a palavra reservada do character body, a mesma que nós temos no personagem, ela vai receber a direção multiplicado pela moveSpeed. Em seguida, moveAndSlide, para ele aplicar a direção nesse nosso corpo. Agora, caso eu rode a GameLevel, a nossa ovelha, se ela tiver uma direção sendo aplicada a ela, dá para ver que ela já vai começar a se movimentar nessa direção que foi definida. Só que nós ainda precisamos fazer algumas coisas nesse código da nossa ovelha. O primeiro é animar ela, porque ela não está sendo animada. Então aqui depois da moveAndSlide, eu vou criar a função animate, passando a velocidade. Então aqui eu vou ter a função animate, velocity, vetor de 2 dimensões. Caso vocês não queiram especificar velocity como argumento, já que é uma palavra reservada dessa nossa classe, vocês não precisam. Pode ser apenas desse jeito aqui. E aqui, caso a velocidade em x seja maior do que 0, significa que ela vai estar para a direita. Então nós precisamos armazenar
a sua textura para poder dar o flip H, igual a gente faz com o personagem. Então vou precisar de uma categoria de objetos, onde eu vou precisar armazenar a sprite e vou precisar armazenar também o nosso animation player. Agora aqui na chip eu vou dizer que sprite.fliph vai ser igual a false. Caso a velocidade em x seja menor do que 0, sprite.fliph vai ser igual a true. Além do fliph, nós também precisamos verificar se a velocidade ela é diferente de 0. Caso a velocidade seja diferente de 0, então nesse caso o nosso animation player ele vai dar um play na animação de walk, andando. Em seguida eu vou dar um return, porque caso ele não entre nesse if, ou seja, se a sua velocidade seja igual a 0, então ele vai dar um play, animation.play, na animação de parada. Agora, antes de rodar, eu vou aqui no inspetor de chip, vincular sprite à textura e vincular o nosso animation player ao animation player aqui. Rodando a game level, agora a nossa ovelha ela está animada e executando, e aqui ela vai sem parar, porque definindo uma velocidade ela não vai mais parar. Então nós precisamos de mais algumas lógicas nessa nossa ovelha. A primeira lógica que eu quero fazer com vocês aqui é, caso ela colida com algum objeto, eu quero que ela pare. Eu quero que ela dê o bounce, na verdade, ela mude a direção. Então, depois da Move and Slide, eu vou aplicar esse bounce aqui na nossa velocidade. Então, aqui nós temos que verificar se o getSlideCollisionCount ele é maior do que 0. Caso o getSlideCollisionCount seja maior do que 0, significa que esse nosso corpo está colidindo com algum objeto. O Move and Slide dele notificou que ele colidiu com alguma coisa. Então, caso ele esteja colidindo, a direção dele vai ser igual a velocidade.bounce e nós vamos aplicar um bounce baseado nesse objeto que nós colidimos. Então, para acessar esse objeto que nós colidimos é getSlideCollision e aqui ele pede que eu especifique um índice, porque eu posso estar colidindo com mais de um objeto por vez. Como eu quero do primeiro objeto que nós colidimos, então é o objeto no índice 0. E aqui eu vou buscar a normal, o vetor normalizado desse objeto. Em seguida, eu vou normalizar esse bounce que ele me deu. Fazendo dessa forma, ao colidir com o objeto, se eu estiver vindo reto e colidir com o objeto, a normal desse objeto é a transposta que vai estar apontando justamente na direção oposta. Então agora, caso eu execute, é de se esperar que a ovelha ela colida com alguma direção e automaticamente, no momento que ela colidir, ela inverter aplicando o bounce. Só que nós temos alguns problemas. O primeiro foi que ela colidiu e ficou parada. O segundo é que caso eu me aproxime muito com o personagem, aqui eu não estou conseguindo mostrar, vou tentar rodar de novo enquanto ela estiver em movimento. Caso eu me aproxime muito dela no personagem, dá para ver que nós temos alguns bugs acontecendo. E o bug que eu queria mostrar para vocês é que a ovelha ela engancha no personagem e quando o personagem começa a andar, a ovelha anda junto com ele. Primeiro, para corrigir esse problema de enganchar, nós temos aqui nas propriedades da ovelha essa parte de Moving Platform. No caso, ele estaria enganchando porque estaria interpretando que o personagem era uma plataforma em movimento. Por isso que quando eles colidem, eles grudam e um fica acompanhando o outro. Então, para evitar esse bug, aqui onde tem Add Velocity, nós vamos marcar um Do Nothing para não fazer nada. Caso eles colidam, eles vão continuar livremente soltos, não vão juntar. E o outro bug que nós tivemos foi que o Bounce ele não foi aplicado. Para aplicar o Bounce, aqui em Motion Mode, que está Grounded, nós vamos marcar Floating. Fazendo dessa forma, ao rodar a Game Level, agora a nossa ovelha, vou rodar de novo aqui porque eu tive azar, eu quero que ela escolha a direção na diagonal. Agora a nossa ovelha, quando ela colide com algum objeto,
ela já está aplicando o bounce e ela sai livremente pelo mapa. Então, outra coisa que eu quero consertar é a parte da ovelha sair andando pelo mapa. Ela está definindo uma direção e ela permanece nessa direção sem parar. Então, eu vou estar criando um temporizador nessa ovelha, que é um timer, walk timer. Seu one shot vai estar marcado e o seu timeout vai estar conectado aqui na ovelha. Caso a sua direção seja igual a um vector 2.0, ou seja, se a sua direção está zerada, significa que ela está parada. Então, caso ele esteja parado, a direção vai receber uma nova direção. Fazendo dessa forma, sempre que ele entrar nesse método, a nossa ovelha ela vai ver. Se ela estiver parada, ela vai começar a andar. Se ela estiver andando, ela vai parar. Então aqui eu vou dar um return. Porque caso ele não entre no if, significa que ela já está em movimento. Então a sua direção tem que passar a ser vector 2.0. Passando a ser vector 2.0, então ele vai deixar de estar em movimento para ficar parado. Vou armazenar uma referência a esse nosso walk timer. Walk timer. Aqui na aba de inspetor, vou vincular esse temporizador. E na função ready mesmo, depois de definir uma direção, eu vou inicializar esse temporizador. E cada ovelha vai ter um tempo individual. Eu quero ter várias ovelhas, mas eu não quero que todas comecem a andar e fiquem paradas no mesmo momento. Então, para definir que elas vão ter velocidades distintas, quando esse nosso temporizador iniciar, eu vou ter um wait time, que é como se fosse o tempo de recarga para esse temporizador iniciar. E aqui na função ready, eu vou dizer que esse wait time vai receber um range. É a mesma coisa do range, que vai pegar dois inteiros e vai retornar um valor entre eles. A diferença é que o range_f leva em consideração também os floats. Então eu passo de 0 a 2, ele pode me retornar 0.5, ele pode me retornar 1.12, 1.15, esses valores quebrados. E eu quero que as ovelhas tenham um cooldown de 5 até 15 segundos. Então esse wait time vai ter entre 5 a 15. Ele pode ser 5.5, pode ser 5.6, pode ser 9.8, pode ser esses valores quebrados. Então, dessa forma eu estou me certificando de que as ovelhas elas vão ter velocidades bem distintas. Então, com esse valor de wait time definido, agora nós podemos inicializar esse temporizador com esse wait time aqui. E sempre que ele chamar a walk time e timeout, nós vamos estar rechamando esse temporizador para ele ficar nesse ciclo. Vai estar andando, vai ficar parado, ficou parado, chamou o temporizador. Quando ele terminar o temporizador, vai voltar a andar em outra direção aleatória, vai girar o temporizador de novo, vai ficar parado e assim por diante. Dessa forma a gente meio que vai ficar transitando o ciclo dessa nossa ovelha entre ficar parada e ficar andando. Agora aqui na Game Level, dá para ver que ela vai ter uma direção, vou aplicar o bounce aqui nela, ela vai estar andando, ficou parado. Agora eu vou esperar aqui um pouquinho, porque depois de uns segundos o wait time vai chegar em 0 e a nossa ovelha ela vai voltar a andar em uma direção completamente aleatória. E aqui deu para ver também que a parte do flip H, da ovelha inverter a direção, também já está funcionando, que foi aquela outra lógica que nós definimos. Só uma coisinha que deu para ver aqui quando ela começou a andar, é que quando ela está nas diagonais, antes de dar o bounce, o seu vetor ele não está normalizado, então ela está andando mais rápido nas diagonais, caso a sua direção seja uma direção na diagonal. Então, para fazer com que ele ande nas mesmas velocidades, tanto na horizontal como na vertical, eu posso, depois de puxar um valor aleatório, já que getDirection vai estar me retornando o vetor, normalizar esse vetor logo em seguida. Agora, caso eu execute a GameLevel e ele puxe uma direção na diagonal, vocês vão ver que... Agora eu tenho que esperar ele pegar uma direção na diagonal. Mas quando ele pegar uma direção na diagonal, vocês vão ver que ele vai estar andando na mesma velocidade. Quando ele der o bounce, ele vai manter essa velocidade porque o vetor, na hora do bounce, ele já está normalizado. Para finalizar essa nossa ovelha,
nós precisamos aplicar a mesma lógica que nós temos aqui na árvore, a lógica de atualizar a sua vida. Então eu vou estar copiando esse código aqui da update health, vou voltar na ovelha e vou colar esse método aqui em cima de getDirection. Não vou ter a função spawnWood, nesse caso vai ser o método spawnMeat, de spawnar carne, que eu vou estar mudando, spawnMeat. Não vou ter essas animações, então eu posso tirar essa lógica aqui. E eu vou precisar dessa isDead, que é a variável para saber se ele está morto ou não. isDead, booleano e por padrão vai ter o valor de false. Vou precisar também da health. Health, que vai ser um inteiro. Agora aqui nas nossas variáveis, eu vou ter a minimum health. Pode ser o valor de 5. E a max health pode ser o valor de 15. E aqui na ready, eu inicio essa nossa vida puxando um valor aleatório entre esse alcance de minimum health max health. Então ele vai ter de 5 a 15 de vida nesse exemplo aqui que nós definimos. Outra coisa que eu preciso fazer é voltar o return aqui, porque caso ele entre nesse bloco de código, significa que ela tomou um hit, mas que ela não morreu. Então a ovelha, pegando o exemplo do Minecraft, quando os mobs, os monstros não agressivos, eles tomam um hit, eles começam a correr no mapa que nem doidos. Então, para isso, eu posso mudar a direção da ovelha. Então, eu posso dizer que direction vai receber getDirection, ele vai receber uma nova direção. Em seguida, eu posso dizer que a nossa movespeed ela vai ter o seu valor modificado. Então, eu posso dizer que a movespeed ela vai receber multiplicado igual a 4. A ovelha vai ficar 4 vezes mais rápida, já que ela tomou um hit. Na teoria, ela precisa fugir do seu predador, de quem está tentando acertar ela. E aqui eu vou ter uma outra variável, que é a regular move speed float. E na função ready, eu defino o valor dessa regular move speed. A velocidade regular de movimentação vai ser igual à move speed original. E eu vou precisar de um outro temporizador, que é um temporizador para quando ela estiver correndo. Ela não vai ficar correndo muito rápido infinitamente, vai ser só por alguns segundos. Então aqui eu vou ter o run timer. Vai estar marcado com one shot. Eu nem cheguei a explicar esse one shot. Ele serve para quando esse temporizador chegar em 0, ele não resetar, ele não ficar sendo rechamado novamente. Com one shot eu estou me certificando de que ele vai ser chamado apenas uma única vez. Então eu vou conectar o timeout desse run timer aqui na ovelha. Quando esse run timer chegar em 0, eu vou dizer que a move speed vai receber a regular move speed. Significa que a ovelha vai parar de correr que nem doida e vai voltar à sua velocidade normal. Além disso, eu vou precisar armazenar esse temporizador. Run timer. Vou precisar vincular ele aqui. E sempre que a nossa ovelha tomar um hit e sobreviver, nós vamos inicializar esse temporizador. E aqui, caso vocês queiram ter uma lógica diferente para cada uma das ovelhas, igual nós fizemos aqui na wait time, vocês podem. Vocês podem utilizar do mesmo valor de wait time, só que caso seja um valor muito alto, a ovelha vai ficar correndo rápido por muito tempo. Então vocês podem ter uma outra variável auxiliar, que é o run wait time. Um float. Vou separar eles aqui. E vocês podem definir aqui na ready o intervalo desse run wait time. Pode ser de 1 a 3 segundos, para ela não ficar correndo muito rápido por vários segundos. Se ficar assim, vai meio que ficar muito difícil de derrotar uma ovelha, porque quando a gente der um hit, ela vai fugir para longe do personagem. Então, como nós criamos esse run wait time, agora nós podemos inicializar esse run timer com esse valor que foi definido aqui.
Agora, para testar de forma efetiva, basta nós chamarmos a update health lá do nosso personagem. Nós já temos essa attack area definida. Eu posso verificar se o corpo... Na verdade, eu vou verificar aqui dentro mesmo. Vou estar passando os parênteses, já que nós vamos ter diversos tipos de objetos. Caso o corpo seja uma árvore, ou caso o corpo seja uma ovelha, então nós vamos chamar o método updateHealth passando o ataque mínimo e o ataque máximo do personagem. Agora, caso eu execute a game level, é de se esperar que a nossa ovelha seja derrotada quando eu execute a game level. E ela até foi derrotada, só que nós não temos um feedback de que ela está sendo morta. Então, caso a sua vida seja menor do que 0, além de spawnar a carne, depois do is dead, eu vou dar um kill free, porque nós vamos estar deletando esse nosso objeto do nível, já que ele foi morto. Então aqui ao rodar game level, quando eu hitar essa ovelha, no caso ela sumiu. Depois nós vamos estar adicionando algumas aulas de Game Juice, que é para adicionar feedbacks visuais, como uma pop-up de dano, a tela tremendo, algumas partículas sendo emitidas, um shader de flash, mas isso vai ficar para uma aula específica mais para frente, individual, de todos esses efeitos bônus que dá para tornar o nosso jogo muito mais bonito. Então, o que eu vou fazer é aumentar a vida dessa ovelha, porque eu quero que ela sobreviva a pelo menos um hit. Então eu vou botar de 30 a 50 de vida. Dessa forma eu me certifico de que ela não vai morrer em um hit. E quando ela tomar um hit, agora dá pra ver que ela endoidou. E ela endoidou por alguns segundos. Então ela sobreviveu ao hit. Teve lá a sua movimentação modificada para fugir do personagem. E depois de alguns segundos ela voltou para sua velocidade normal. Agora, para fechar essa aula, nós temos aqui o Collectible Component. Vou criar uma cena herdável a partir dele. E esse aqui vai ser o meat, a carne. Aqui em textura eu vou passar meat spawn. Vão ser 7 frames na horizontal. E aqui em animation vou criar a animação de spawn. Autoplay nela. 0.7 segundos. Ponto 1 aqui no snap. E vou estar percorrendo todos os seus frames. Ele vai rodar essa animaçãozinha. Vou precisar também de um Collision Shape. Collision. Com o Ctrl S eu vou salvar a carne aqui em coletáveis. E o seu formato de colisão vai ser um círculo de 32 pixels, mais ou menos. Agora eu vou vir aqui no código da árvore, porque é esse mesmo método. SpawnWood. Vou colar esse método aqui na ovelha, só que no lugar de wood vai ser meat, no lugar de wood amount, meat amount. Aqui em minimum wood, maximum wood, podem ser as export variables. Então aqui em cima em variáveis, eu vou ter a minimum meat inteiro igual a 1 e a max meat inteiro igual a 5. Então aqui, minimum meat, max meat. Aqui vai ser a meat amount. E no lugar de wood, meat. Aqui eu preciso mudar. E aqui eu preciso mudar também. E vai ser um collectible component, mas não é um wood collectible. É um meat collectible. Eu preciso criar essa constante, já que ela não existe. Então aqui em cima eu vou estar criando essa meat collectible, que vai ser uma package scene. E essa package scene vai pré-carregar a nossa cena da carne. Agora, quando a nossa ovelha ela for derrotada, nós temos aqui o método spawnMeat, que vai ser chamado. E é a mesma lógica lá da parte de spawnar uma madeira quando a árvore é destruída. Caso eu rode a game level, vou estar derrotando essa ovelha com vocês. E aqui vocês viram que aconteceu aquele bug. Aquele mesmo do nothing que eu apliquei à ovelha, eu preciso aplicar ao personagem. E aqui, quando a ovelha foi derrotada, ela foi e spawnou as carnes. E essa parte do nothing é aqui em base character. Nós temos aqui o seu moving platform, que está add velocity. Minha webcam provavelmente está no meio.
de Velocity, vocês marcam do Nothing, que agora, caso a ovelha Indoide cole no personagem, ela vai só dar o bounce e não vai arrastar o personagem com ela. Era isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando de deixar o like, se inscrever e colocar um comentário aí na descrição. Vai estar ajudando bastante na divulgação e na criação de novos conteúdos. Lembrando que o link de todos os meus cursos com desconto vocês encontram na descrição. Tem também o Stranded. Caso você não possa adquirir, considere deixar ele na lista de desejos. Só isso já me ajuda muito. Além do link de todas as minhas redes sociais. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!